Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Quinto Império, porque Portugal vale a pena. E hoje vai valer a pena estarem a ouvir e a ver este Quinto Império de hoje, porque hoje temos... todos os nossos convidados são especiais, mas hoje temos uma convidada muito especial. Boa tarde, Ângela Maria, bem-vinda. Boa tarde, É uma João. mulher do Norte, fantástica. Muito obrigado por teres vindo. Olha, Mulher do vais-me Norte. fazer um favor. Tens aí o teu café. Ai, sim, tenho. Dás-me uma chávena do café, por Estava favor. até Dás-me muito só a saboroso. chávena. Só a chávena. Só Ai, a chávena. Só a chávena. é. A chávena, nós temos aqui Fernando Pessoa, não é? Temos aqui o Fernando Pessoa. E o mote para hoje, Ângela, é: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, que é o teu caso. Muito obrigado por teres vindo, por teres feito mais de 300 km para estar aqui no nosso estúdio em Lisboa. E eu vou ser obrigado a vir aqui à minha cábula para vos tentar explicar quem é que é a Ângela Maria e porque é que ela está aqui hoje connosco no Quinto Império. Bom, ela tem uma certificação internacional de energia humana e universal, é licenciada em gestão de empresas, foi a primeira portuguesa formada pelo Joseph O'Connor, um dos maiores coaches do mundo, e também com coach de certificação internacional desde 2005 com o Anthony Robbins, um dos mais conhecidos a nível mundial. É a primeira coach portuguesa contratada pela União Europeia. É uma mulher templária, já lá vamos, do mais profundo que existe do templarismo português, se calhar até antes de Portugal. É fundadora do canal e podcast Gotas Intemporais, um projeto em co-parceria com Teresa Silva Pereira. Nós um dia vamos tê-las cá as duas. Aconselho que ouçam com o coração estas Gotas Intemporais, que é uma coisa única em Portugal. Ela está em curso a implementação da construção da escola de aprendizagem aberta do ecossistema que se chama XPTO, que é um projeto especial, tem um projeto especial embaixadora da língua Luságua. Já vamos ver. Luságua, já vamos falar sobre isso. É também responsável por um projeto especial de investigação de agricultura florestal numa propriedade de 2 hectares, nas Carpas, nas terras do Marco de Canaveses. Projeto especial de A Minha Maternidade Milagrosa, iniciado aos 44 anos. Também um projeto especial canalizadora espiritual da língua Luságua desde a tua gravidez. É fundadora do Holo Ecossistema Espiritualizado e Circular do nome temporário XPTO, um ecossistema completo, pioneiro a nível mundial, ecossistema guardião da viagem da vida humana desde a fecundação até à morte. Vamos aqui para a segunda página do currículo. Eu cortei cerca de 3 páginas. Fizeste bem, porque eu também cortei. 24 anos, investigadora, consultora e coach no domínio da energia humana e das leis da vida sagrada entre Portugal e os Estados Unidos, ao serviço do Quinto Império de Portugal. Esta parte é muito, muito importante. Criação e lançamento do projeto piloto EduCura, na área da educação e cura, com professores das escolas de Ovar. Criação do projeto Spiritual Tourism Portugal, na área da Portugalidade e da espiritualidade, com a life coach portuguesa Graça Vieira, de Los Angeles. Oradora convidada no workshop Become a Leader. Projeto especial pioneira na dança quântica, o movimento sagrado no palco mundial. Viagem iniciática e de investigação sobre a revelação da matriz aquática, as leis da vida sagrada versus as leis do ego humano. Isto é capaz de ser muito interessante. E fez o lançamento do seu primeiro livro, Eu Sou a Energia, no domínio da energia humana. Fez o lançamento do segundo livro, já não Eu Sou a Energia, mas Somos Energia. Dentro da energia humana, no seu caminho de mistérios pessoal, imergido no sagrado e no oculto feminino, que é algo que nos interessa bastante a nós como soberana. Templária, na missão de Portugal através do mundo ancestral da Lusitânia.
foi convidada num programa da TVI, das Tardes da Júlia, depois devemos falar sobre isso, porque foste partilhar uma experiência extraordinária de um salvamento em alto mar de uma menina. Formadora convidada na Cosmic Kids, um programa inovador baseado na educação holística para crianças com capacidades extrasensoriais, integrando as artes e técnicas do Dr. Masaru Emoto, o famoso doutor que faz experiências com a água e que explica a importância dos pensamentos e das palavras na água, tendo em conta que nós somos 70% de água. Acho que está dito tudo. Viagem iniciática e de investigação sobre a matriz humana e o poder da inteligência espiritual, onde tu tiveste a oportunidade de canalizar informação espiritual de uma templária e peregrina. Canalizadora espiritual de criação oficial da primeira joia de meditação dos cidadãos do mundo. Projeto especial voluntária no IPO, integrando o Spiritual Human Yoga nos pacientes do Instituto Português de Oncologia no Porto. Bom, és diretora executiva de empresas no Porto. Isto não é para isso que nós viemos cá falar, mas só para perceberem. E depois, impressionante, ela é co-implementadora de desportos federados em patins de linha em Portugal, candidata a piloto da Força Aérea Portuguesa, que só não foste porque tiveste uma queda violenta e que não te permitiu que isso acontecesse. Foste nadadora expert, estilo bruços, pro em França. Foste inclusivamente convidada para integrar a equipe de júniores de preparação dos Jogos Olímpicos. Enfim, muito obrigado. E alguns fracassos. Isso faz parte do nosso... muito obrigado, Ângela, por estares aqui. E eu quero começar esta conversa falando contigo do seguinte. Tu tens uma experiência holística enormíssima da matéria e do espírito. Como é que começaste esta jornada? Como é que tu recordas de ter começado esta jornada? Qual foi o teu call? Foi... O João esteve a ler o meu currículo do presente para trás, não é? E, de certa forma, a primeira memória que eu tenho, inacreditável, tinha eu à volta de uns 3 anos, porque não me recordo de ter irmãs, e portanto sou mais velha, por isso eu fui irmã aos 4 anos, portanto devia ter à volta de 3 anos quando tive essa memória, que eu via literalmente pessoas que não tinham membros, conseguia visualizar a reestruturação dos membros. Foi algo que me acompanhou toda a minha vida, portanto vejo isso como uma visão, né, bem para o futuro em termos de tecnologia, mas sempre muito me marcou. E algo que tinha na cidade, enquanto meu pai conduzia o carro, colava a minha testa ao vidro, coisa que já não conseguimos fazer, não é? Por causa das cadeiras. Mas tudo o que eu via destruído, eu simplesmente reconstruía. Só muito mais tarde percebi que eu tinha essa capacidade de transmutação. Porque eu fazia isso, nunca falei, não eram, são coisas do nosso mundo interior, mas a verdade é que não havia uma casa que eu visse destruída ou até desarrumada que não embelezasse, que eu não reconstruísse, que não pusesse vida. Só mesmo em adulta é que eu percebi que eu trazia comigo essa capacidade de olhar para algo e de facto transmutá-lo. E depois, a segunda parte foi quando eu vim para Portugal. Comecei a sofrer de coluna, muitas dores de coluna. E quando eu ia à missa por volta dos 14, 15, 16 anos, comecei a desmaiar. Muitas vezes. E aos 18, 19 anos, tenho uma grande queda, na altura que eu ia concorrer, não é? No segredo, que meus pais nem sabiam.
Mas lá Deus achou que não, filha, não vais pilotar aviões da Força Aérea Portuguesa e, portanto, vamos já arrumar contigo porque tu és muito persistente. E tive uma queda muito simples, mas brutal. Tão simples, por isso é que às vezes os acidentes domésticos não é, acontecem. Mas estava com uma camisa de dormir, daquelas compridas que afunilam, não é? E a minha irmã estava-me a chamar e deu um passo muito maior, vai lá, do que a largura do tecido e simplesmente voei. Portanto, não piloto aviões, mas naquele dia voei e todo o meu cóccix cai no chão e suporto todo o peso, não é? E fiz traumatismo, esmaguei. Ainda hoje me lembro perfeitamente que foram 3 partes: o cóccix, as pernas e depois o impacto da cabeça. E o que é que isso, esse obstáculo levou-te para que caminho? A dor, não é? Muitas dores. Hoje, graças a Deus, não estou numa cadeira de rodas. É um milagre eu não estar, porque a minha coluna realmente ficou num estado muito complicado. E foi o Dr. António Mondini que me realmente recuperou, que hoje, graças a ele, posso dar saltos altos. E a partir daí, qual foi o meu... Foi um abrir... Foram várias coisas, João, não é só uma coisa, não é? Eu no meu sofrimento, durante a noite, eu sentia uma mão que passava na minha cabeça e me chamava pelo meu nome. E depois vim a descobrir que era o meu falecido avô, que eu nunca conheci, o pai do meu pai. Quando meu pai tinha 13 anos, perdeu-o, portanto eu não tive contacto físico com ele, mas tenho uma grande conexão com esta alma e me protegia e de alguma forma vinha-me consolar e vinha-me orientar nessa vida, não é, espiritual. Então foi o meu primeiro ancestral, digamos assim, apesar de nunca o ter conhecido, que me começou a rasgar o meu espírito. Tenho um carinho enorme por ele e foi a partir de uma grande busca. Mergulhei nessa minha busca espiritual para superar a minha dor e para entender como é que a parte do corpo, do espírito funciona, não é? E foi quando eu entrei no mundo do yoga, não é? Tirei esse curso do Chai, Spiritual Human Yoga, comecei a perceber que é muito mais do que o nosso corpo, não é? Que há uma interligação com o todo. E pelo simples trabalhar da respiração, eu consegui fazer movimentos que era impossível. Oh, Ângela, agora curva a coluna. Não faço, dói-me. Não. Mas quando eu fazia, né, respiração e me centrava, focava na minha respiração, eu conseguia fazer esse exercício. Então quis aprofundar isso. Não é? E Ângela, quando é que nesse caminho espiritual mais profundo surge Portugal? Eu fiz de tudo para sair de Portugal. Reparem que vocês estão perante uma alma que fez de tudo para sair de Portugal. Porque sou visionária, vim com 12 anos para Portugal. Repara que uma criança com 12 anos, como é que ela tem a consciência de olhar à sua volta e perceber que não eram todos, mas uma grande parte da população não tinha autoestima, não valorizava o que era nosso. Isso fazia muita confusão aos 12 anos. E via isto na minha geração, nos miúdos, mas nos adultos, a forma como eles falavam, e entregava-me. E depois, como sou visionária, não é? Quando tu dizes que és visionária, explica lá o que é que queres dizer com isso. Consigo ver e arquitetar coisas que ainda não são do nosso tempo. Consegues ir do caos para a ordem, é isso? É isso. Da sombra para a luz. Também podemos falar assim. Tal transmutação desde os meus 3 anos, não é? E as pessoas me diziam, com o tempo, tanto que os patins em linha era pioneiro, não havia, não é? Não havia condições, já do que é dar patins em linha, na nossa calçada romana, não é? Dar cabo da nossa coluna. Portanto, batalhei. Hoje vimos aqueles passadiços e aquelas... agora foge-me o nome... que nós andamos agora... Sim, no meio das cidades, exato. E também na beira-mar, quem está... Isso foi uma batalha minha e da minha equipa. Estamos a falar em 1996.
dava cabo da cabeça das câmaras municipais, não é? Com a minha equipa. Portanto, e hoje... então, para não fugir um bocado dessa questão que nós estávamos, que era, porque depois eu viajo, não é? A minha questão é, quando é que este caminho espiritual te levou a encontrar a alma de Portugal? Pronto, isso. E então, as pessoas começaram a dizer, mas devias ir para os Estados Unidos, porque tu lá... as pessoas compreendem, porque são muito mais à frente. Tinha essa linguagem, eu achava aquilo esquisito, mas a verdade é que realmente foi muito duro aqui. Foi partir pedra. As pessoas não me entendiam, tinham uma linguagem diferente. E fiz de tudo para sair de Portugal. Tudo. E saí. Fui ter cá mais uma filha aqui de Portugal a viajar para o estrangeiro, não é? E lá, e quando eu estava na Califórnia a viver, tive várias pessoas espirituais que me diziam assim: oh Ângela, tu vais ter que voltar para Portugal. Oh, come on. Tu tens uma missão lá. Diziam-me literalmente assim. Inacreditável. Pessoas que não têm ligação nenhuma com a nossa terra, ok? São americanos, estão na Califórnia. Mas são pessoas espirituais e em contacto com a minha energia, ressoava, ecoava isso. Então andava nessa guerra, não é? De alguma forma trazer em mim essa bandeira lusitana de Portugal, mas ao mesmo tempo não sou entendida, não querem nada comigo, sou uma louca porque venho com uma linguagem diferente. Então vivi muitos anos assim, até que a minha querida equipa espiritual começa-me a dizer: ok, ela vai tentar perceber isto tudo de uma outra maneira. Então viajei muito, fiz várias viagens iniciáticas, uma forma templar, uma forma solitária, peregrina. Dava para fazer uma grande série, não é? E no meio dessa caminhada, dessa busca... E essas, desculpa interromper-te, essas viagens templárias, como tu dizes, começam antes de Portugal existir, começam ainda numa parte francesa, se calhar, ou não? Como assim? Há uma ligação à França também? Não, até essas viagens mais conscientes começaram nos Estados Unidos. Não, eu estou-te a falar do ponto de vista... do ponto do Quinto Império. Isto, eu estou a dizer isto porquê? Porque isso é uma conversa que nós já temos tido bastantes Sim, vezes sobre o fortíssimo princípio feminino que mais do que transcendente é imanente em Portugal. Ou seja... Por isso dizemos muitas vezes que Portugal, mais do que uma pátria, é uma mátria. É uma mátria. Mas é muito interessante nós estarmos a falar sobre isto. Eu interrompi-te só porque depois quero que recomeces aqui noutro ponto. Porque quando nós falamos do princípio feminino, não estamos a falar necessariamente das mulheres, e quando falamos do princípio masculino, não estamos a falar necessariamente dos homens. Todos nós temos um princípio feminino e masculino dentro de nós. Ou seja, o princípio feminino ou masculino do ponto de vista espiritual são conceitos que são amplamente reconhecidos por várias tradições religiosas e esotéricas, e eles representam, como há pouco falávamos, forças complementares que permitem a criação e o funcionamento do universo, e que aliás vão ser fundamentais para este quinto império que nós estamos aqui a falar. Aliás, é muito interessante porque Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei, é feito rei por Jesus Cristo. Exato. Depois da visão que ele tem e antes da batalha. Portanto, ele é feito rei antes da batalha, mas o mais interessante, e pouca gente e é aí que lhe é dado o número 17 por Jesus Cristo, mas o mais interessante disto tudo, pouca gente sabe, é que nós, antes de termos um rei, tínhamos uma rainha. A mãe dele, a Dona Teresa ou Dona Tareja, durante 17 anos assinou como rainha de Portugal. Rainha. Olha, isso não sabia, 17. Pronto. 17. É muito interessante. É muito, lá está aqui o número 17 outra vez. Portanto, então vamos lá. Quando é que começou esta tua ligação, este teu despertar para o Quinto Império e para este percurso com Portugal? Foram duas entidades muito fortes que entraram na minha vida. Uma delas, Joana d'Arc. E estamos aí a buscar a energia de França, e nós sabemos perfeitamente que o Conde Henrique, não é? Conde Dom Henrique, exatamente, o pai de Dom Afonso Henriques, o primeiro que traz a cruz, não é? É a tal isso, cruz. não é? Sim. Nós falamos do nosso rei, mas antes do nosso rei
houve realmente um grande trabalho bastidor do pai dele, não é? E eu trago essa energia comigo e trago da Joana d'Arc, até porque eu nasci na terrinha dela, terrinha mesmo onde ela nasceu, do portão do meu hospital onde nasci, da porta da Joana d'Arc, são 13 quilómetros. Portugal é regido pelo 17, mas também é regido pelo 13. 13, aliás, é um dos números que está na história de Portugal, até antes do 17. Depois um dia vamos falar sobre isso. É precisamente isso. Não é? O 13 é muito antigo. A Nossa Senhora de Fátima vem trazer um bocado essa abertura novamente desse portal 13, reforçado em 1917. Exatamente. E, portanto, a Nossa Senhora de Fátima foi outra entidade que entrou e rasgou em mim. E coroou-me com uma responsabilidade, não como rainha, mas com uma responsabilidade, precisamente do princípio feminino e de alguma forma reunir o exército que é preciso, não em termos de armas, mas em termos de almas, com o coração aberto para criar o que tem que ser criado no planeta Terra. Um exército de guerreiros sacerdotes, digamos. Isso. Porque conscientes. Muito interessante estás a falar sobre isso. Porque o tal avatar de que as pessoas falam, como surgiu já Jesus Cristo, como houve Buda, etc., o príncipe Siddhartha Gautama, este era o nome dele, segundo o que é dito por várias correntes espirituais, será não apenas uma pessoa, mas um conjunto de pessoas. Este quinto império tem que ser feito, como dizia o Fernando Pessoa, por todos. E esse exército de pessoas que estão todos na mesma vibração, que pensam a mesma coisa. É por aí que tu estavas a falar, certo? Também, não nos esquecendo que há avatar as mulheres. Claro, com certeza. Não é? Quando eu estou a falar do homem, estou a falar do homem e da mulher, como é lógico. Aliás, há uma mulher muito interessante no nosso mundo que pouca gente fala, que é a filha de Maomé, a Fátima. Aliás, que tem uma ligação enorme com o nosso país. Fátima, aliás, o fenómeno que existe em Fátima, que nós conhecemos desde 1917, é muito interessante. Fátima quer dizer em árabe luz. Exatamente. E esses fenómenos, digamos de alguma forma também telúricos, existem naquele triângulo Fátima-Orém-Tomar desde tempos imemoriais. Portanto, não é até antes de Portugal existir. É isso, é porque Portugal está nas terras da Lusitânia, não é? E nós temos uma história que há bem pouco tempo estou até a investigar essa parte neste momento, que tem a ver com Foscoa, não é? No qual nós temos 40 mil anos de história lá já. Como é que é possível 40 mil anos? Mas eu já recebia isso antes de saber. Não é? E vai muito mais além de 40 mil anos, mas pronto, ok, vamos ficar pelos 40 mil. Não é? Já é um número simpático. Já é um número simpático, mas vai muito mais além. Vai muito mais além. E esta conversa dava para... Eu não sei se vamos ter sucesso neste podcast, porque isto é muito vasto. Mas sim, estamos cá para esses avatares que estás a falar, não é? Um avatar coletivo, sem dúvida. Um princípio, por exemplo, uma mulher tem um corpo de mulher, tem um princípio masculino muito forte, porque senão não teria a ação que eu tenho de sozinha viajar pelo mundo, porque é preciso, de facto, ter essa energia masculina em nós para conseguir fazermos, não é? Porque a mulher tem uma energia mais doce, não é? Mais cuidadora. E, portanto, se ela não tivesse esse princípio masculino, ela não teria essa coragem de enfrentar o desconhecido, não é? Temos nossos marinheiros que entraram pelo mar e eu entrei pelos meus caminhos e de facto desloquei-me, fiz algo que para uns pais como os meus sofreram muito, não é? Porque só há meninas na nossa casa, agora já há rapazes, não é? Os netos, mas o meu pai olhava para mim e eu sei que ele sofreu bastante, e a minha mãe, porque eu devia ter nascido homem, era muito mais fácil. Não, nasceu essa amazona na família, não é? Então, e diz-me uma coisa, Ângela, onde é que entra aqui a língua portuguesa, o poder da palavra? Ai, custou-me tanto aprender a falar português.
Eu nem acredito. Ainda hoje não falo corretamente. Inacreditável. Porque a minha língua natal é a francesa, não é? Eu aos 12 anos vim para cá e não sabia falar português, não é? Aprendi aqui e foi muito difícil. Nesse aspecto a minha mãe teve um papel extraordinário. Todos os dias fazíamos cópias, ditados, não é? Porque já me tinham olhado para mim, ela vai chumbar. Todos os migrantes chegam no primeiro ano e chumbam. Eu só chorava. Minha mãe não faz nada, anda cá. E realmente foi difícil. Mas hoje, aos 45 anos, comecei a canalizar devagarinho uma língua muito estranha que me saía quando eu estava em meditação, nas minhas orações. No início não sabia como acontecia, não queria deixar sair, aquelas lutas internas que nós temos, que é isto, mas começou realmente a tomar conta desse canal e disse, não, é para deitar cá para fora. E então foi na gravidez que eu comecei a canalizar essa língua que eu carinhosamente chamo de luz aguá, porque é a luz na água. A luz na água. A luz na água, a luz, a informação, né? Na água, que é uma grande tecnologia que ainda é muito incompreendida. Muita gente associa a água às emoções, à mulher, mas é muito, muito, muito mais que isso. A água, se não houvesse água, a alma não poderia estar nos nossos corpos. Não é por acaso que nós somos maioritariamente água, não é? Se não tivéssemos água, a alma não podia estar. Pelo menos dentro do planeta Terra, da forma como a geometria é feita aqui, na nossa dimensão, é preciso água para a alma estar. E é por isso que quando nós morremos, a nossa faixa é a primeira coisa a desaparecer. Porque a alma já está a seguir o seu caminho, não é? Então, a faixa, não é? Que é toda aquela água que nos cobre debaixo da pele, ela é a primeira a evaporar. E também por isso é que ela ainda é um bocado misteriosa. Ficamos com cerca de 50% de água apenas quando morremos. Não é? Mas a água é uma tecnologia. É uma tecnologia da alma, da nossa dimensão. A água é uma tecnologia da alma. É. E para explicar isso, vais ter que fazer uma série de podcast. Mas podes levantar um pouco o véu? Eu própria ainda estou na investigação, não é? E estou recebendo. Nós percebemos, para quem conhece as experiências do Dr. Masaru Emoto, portanto, bem, para quem não conhece, explicamos rapidamente. Um doutor japonês que já morreu há pouco tempo. Infelizmente, sim. Há pouco tempo, e que fez de forma bastante ainda compreensiva com muita gente. Portanto, basicamente tinha um recipiente com água e tinha centenas, milhares de pessoas num local no Japão e outros noutro local, para que não houvesse dúvidas, em que eram emitidas palavras de cariz positivo. Eu amo-te, por exemplo, adoro-te. nós temos aqui o nosso copo de água. Exatamente. Né? Vamos brindar aqui ao Quinto Império. Vamos brindar ao Quinto Império. Ok, que eu gosto muito de brindar com água. Aqui o povo diz, não se deve brindar com água. Deve-se. A partir do momento que olhamos para ela como algo sagrado, deve-se. Claro, está na intenção, não é? Está tudo na intenção. Não é? Porque é o líquido mais puro que nós temos, mais importante. Exatamente. E o Masaru Emoto, a experiência que faziam era uma série de gente que dizia coisas muito positivas, eu adoro-te, eu amo-te, és linda, és brilhante, és fantástica, e depois havia mais um grupo de pessoas que dizia exatamente o contrário, palavras negativas. E depois, do ponto de vista laboratorial, quando iam analisar os cristais da água, a água a quem tinham dito coisas positivas os cristais estavam organizados de forma perfeita, luminosa, etc. E os outros estavam completamente desfeitos. E depois há umas experiências complementares que foram feitas em que a isso se juntou as mãos, portanto, em aquilo que em Reiki se chama Gassho, ou que nós dizemos as mãos juntas, não é? Todas as religiões têm, e o poder é ainda maior, é impressionante. E, portanto, tendo em conta que estas emoções são transmitidas desta forma tão poderosa para a água, e sendo nós pelo menos 70% de água, nós percebemos o efeito que tem o pensamento positivo
ou negativo, ou as palavras naquilo que nós fazemos. Mas eu peço desculpa, interrompi-te, continua no teu pensamento. Bem. Só que também não é só isso, não é só o nosso pensamento perante a água. A água também nos modifica. Como assim? Nós estamos agora a explicar que nós, não é, falamos uma palavra bonita e ajudamos a reorganizar as moléculas da água, correto? Certo. Mas se nós formos, por exemplo, negativos, também podemos alterar. Uhum. Mas se for uma água pura, ou se for uma água contaminada, ela também altera-nos. Não é só daqui para lá, claro. É daqui para cá também. Eu posso-te dizer que quando engravidei, recebi uma mensagem literalmente dizer: Ângela, vais ter que ir aos Pirineus. Estava de 3 meses grávida. E disse: vais ter que ir beber uma água da montanha, do pico da montanha. Vais aos Pirineus. E eu, como? Vou aos Pirineus agora. Então eu virei para o meu marido, que já está farto de... Quando eu digo é para ir, ele vai. É um templário que ele nem resmunga. Ele já sabe que vamos em missão. E portanto nem questiona nada. Ele só diz amém. E ele é para ir, vamos. Porque ele já se habituou, já percebeu. Não adianta questionar, é para ir. Porque eu muitas vezes recusava e apanhava na careta. Então agora é a única coisa que eu obedeço realmente, é essa força. Então vou. Então vá. E fomos, e a única coisa que eu tinha era a Montanha dos Anjos. E tinha que descobrir onde era a Montanha dos Anjos. E fui lá parar, depois de fazer uma grande pesquisa, nos Pirineus, Montanha dos Anjos. Mas não encontrei nenhuma fonte. Eu disse: olha, bolas, e agora? Estou feita. Vim até aos Pirineus. E eu ia fazer anos. Ia fazer 45 anos. E precisamente no dia do meu aniversário que eu descobri a fonte. Repara que nós estamos a fazer... Não são coisas estudadas. Claro. É o flow, não é? E tivemos que ir para Núria. E lá encontrei a fonte no alto, num espaço sagrado, no mosteiro. E sim, que ainda me lembro hoje, tão fria, que era água tão pura, não é? E sim, bebi água, para mim e para o meu filho. Isto porquê? Porque a geometria da água que vem da montanha, a partir de determinada altura, onde ela é pura, ela altera a nossa constituição. E também vem abrir os portais que nós temos na nossa água. A luz aguá, como eu chamo, porque é luz mais água, e porque é guá, porque é água e não guá, porque quando eu canalizo no final eu sopro. Sopro? Eu sopro, que é para selar. E ao soprar então é o til, não é? Aquele til, diz til, não é? Em português é aquele til. No último A, que dá a luz aguá. E então também está a selar, não é, a palavra. Tu achas que o comum dos mortais, nesta altura de transformação do mundo, está a começar a despertar para situações que até agora eram consideradas, digamos, sobrenaturais? Extraterrestres. Exatamente. Não estamos a despertar, estamos a emergir. Qual é a diferença? O despertar está acabado de acordar, abrir os olhos, preguiçar, dizer: vou ter que sair da cama, não é? Um novo dia. Não, está a emergir. As pessoas já estão conscientes e já estão a ganhar força por cá para fora. Muito bem. Achas que é isso? Porque no fim de contas, o Quinto Império, nós estamos aqui a falar, o Império do Divino Espírito Santo, se quiseres, que é um império espiritual, maçonaria, podemos dizer que é a fraternidade universal, é trazer o céu para a terra. Tal e qual. É trazer... Nós temos aqui uma espécie de grau, digamos, taça do grau. No fim de contas, é como se a taça do grau fosse a matéria
E é aqui que vai repousar o espírito. Portanto, nós não falamos tanto de uma ascensão. Falamos, como tu há pouco te falava, era muito interessante, falaste da imersão. Estamos a falar de uma descensão, a descensão do espírito para a matéria, o tal caminho do meio, não é? É trazer a espiritualidade para a materialidade. Essa é a nossa função. Não é nós recolhermos, irmos para as montanhas sozinhos, não. Este é um caminho de coletividade, é um caminho de conjunto, onde nós temos de trazer a espiritualidade para a materialidade. Ou seja, nós temos que vivenciar primeiro por dentro, para depois ter uma atitude muito pragmática cá fora. Trata-se de agir. E há muita gente a fazer isso. Só que depois, quando começas já realmente a viver essa estranha forma de vida, como dizia a nossa Amália Rodrigues, começas a perceber que não tens nada a ver com o Estado, nem o governo, nem as religiões, nem tudo o que está a acontecer. Vivemos numa dimensão que é muito diferente que a estabelecida. E começa a discernir que existe pelo menos duas matrixes, não é? E foi isso que durante muitos anos, como templária, eu fui discernindo e fui percebendo que Portugal tem um papel nisto. Eu fui percebendo a história, aconteceram várias situações misteriosas, que não vou contar hoje, mas que foram tão extraordinárias que não dá para negar. Quando não recebemos uma informação, nós não podemos olhar as coisas da mesma maneira. Principalmente quando nós percebemos que é verdade, porque todos tinham a ganhar. Todos tinham a ganhar. Todos tinham a ganhar. Eu venho de um país que dizemos assim, todos por um por todos. É intemporal, não é? Os três mosqueteiros diziam isso quando levantavam as espadas. Então, isto, e começo a perceber e a receber informações. A nossa terra é muito antiga e nós temos, só para tu, ainda há dias estava a meditar sobre o invento das gotas intemporais e de repente mostram-me assim, tal e qual, Portugal, essa linda palavra que nós todos conhecemos, não é? Assim, gigantesca à minha frente, e de repente eles começam as letras a abrirem, não é? Porque eu sou uma pessoa que portal, aprendi. Portugal é um portal. Depois eles tiraram o Quinto Império é um portal, né? E depois fecharam, tal e qual assim. E ficou o portal. E depois comecei-me a rir, que eu sou muito brincalhona, não é? E disse, aí o que é que eu faço com o U e com o G? E assim, aí é trabalho teu agora para investigar essa parte. Disse, muito obrigada, não é? Mas portal, exatamente. Portugal é um portal, mas não é Portugal. Ele já era há muito tempo, e no qual reinava realmente uma grande harmonia entre os princípios masculinos e femininos. Isso está a ser resgatado. E não sou a única, até posso ser a embaixadora da língua lusaguá, mas essa língua lusaguá que está nos registros acásticos das nossas águas da humanidade, toda a gente tem acesso a ela. Porque várias pessoas já começaram depois a falar comigo, já começaram a falar essa língua. E essa língua não é para ser entendida. Aquele que quiser entender a língua, fecha o portal. É uma língua que é para ser ouvida e sentida, porque o segredo dela está aí. E é uma língua que vem, precisamente, é considerada a língua mãe. Dizia-se que havia uma língua antes do dilúvio que todos falavam. Pois aqui está. E é interessante porque quando eu fiz o meu podcast, que analisei de uma forma inesperada, a primeira reação que eu tive foi mandar cortar. E os mestres disseram, não, é para avançar. Então, repara que só havia 2 pessoas na minha vida que sabiam que eu canalizava essa língua. Aliás, 3 a contar com o meu filho, não é? A minha filha adora-me quando ouve-me a canalizar esta língua.
Eu digo canalizar porque se me mandares neste momento falar, eu não te falo. É só quando eu estou realmente numa dimensão diferente, não é? É que eu consigo chegar lá e então canalizo. E ela é uma língua que cura. É uma língua que nos dá respostas. E todos podem fazê-lo. Não sou a única. Sou simplesmente aquela pessoa que diga existe. Não é? Sou mensageira. Ponto. E Portugal tem a ver com essa língua. Porque descobri depois de eu assumir, não é, no meu podcast essa canalização, descubro um professor de filosofia português, o Rui Fonseca, que fala precisamente que há 40 mil anos a nossa língua surge no Foz de Coa e que dá origem a todo o resto. Estamos a falar de 40 mil anos. Quando é que chegou o sânscrito? Pois. 24 horas depois da minha canalização, repare, 24 horas depois, eu entrei 3 dias em retiro profundo, porque canalizar num podcast que vai para a rede social, A gente já não o consegue tirar de lá. assim, bem, se ela era louca agora, não é? Há uma responsabilidade. Eu sou muito brincalhona, mas eu sou muito séria. Eu sou muito profunda. Eu falo com os animais e falo com o Presidente da República. E se eu tiver que buscar uma colher de pau para pôr ordem, eu gosto da colher de pau. É uma mulher do Essa norte. mulher. Não vou buscar a pá de uma rota. Fico com a minha colher de pau, não é? Porque nós cozinhamos, não é? Alquimia. Ângela, sabes que Mas também damos umas porradas, se for preciso. este é o primeiro podcast que nós estamos a analisar, e vamos analisar mais. Aliás, vamos ter coisas interessantíssimas aqui, mais esta parte espiritual. Não tem diretamente a ver com a maçonaria, mas tem a ver com a espiritualidade. Aliás, este podcast fala sobre espiritualidade, sobre Portugal e sobre maçonaria, na sua essência mais profunda e mais pura. E estes temas eu acho que são interessantes serem abordados desta forma, com seriedade. A maior parte das coisas não se pode aqui dizer, nem tu se calhar me podes dizer a mim, até que, como tu disseste muito bem, há coisas que são para ser sentidas e não percebidas. Nós não conseguimos perceber a beleza, não conseguimos explicar a beleza de uma rosa, não conseguimos explicar a pureza da água. Até consegue explicar, tem aquela geometria, não mas é explicável. Pois não há outras coisas, não é? Não é explicável, se calhar é explicável através da pintura de um pintor, de uma obra de arte. Há forças que nos ultrapassam. Nós não conseguimos explicar o magnetismo. Ninguém consegue explicar a lei da gravidade. Sabe que cai se estiver ali, mas é inexplicável. Como é que explicas a força de seres pai, o amor que tens pelos teus filhos? Vais explicar. Nós começámos a falar que há situações que são inexplicáveis. O Fernando Pessoa percebeu isso muito bem. Sim, senhor. Qual é que achas que vai ser, que tem que ser este caminho que nós estamos a atravessar agora? Já na altura, quando foi feito o milagre, quando aconteceu o milagre de Ourique, que tenha acontecido ou não tenha acontecido, como dizia José Matoso, a partir do momento em que é um facto de cultura, está feito. Quer dizer, não é necessário dizer mais nada. Mas chamava-se até juramento de Ourique e o juramento na altura, as pessoas tinham mais medo de perder a alma do que de perder a vida. E, portanto, é uma coisa muito séria. Nesse milagre de Ourique são passados uma série de situações a Dom Afonso Henriques e é-lhe explicado praticamente Portugal até aos últimos dias. E também foi explicado que a partir, embora as situações são cíclicas, mas elas quando voltam a acontecer não são da mesma forma, é explicado que, porque o número 17 não são só coisas boas. São coisas importantes, podem ser coisas que não sejam muito positivas, mas são coisas fundamentais para nós chegarmos ao tal local. Mas ele também falou sobre um momento de interregno, que Portugal ia ter, as gerações, as 16 gerações seguintes iam ter uma grande glória, contando com o gerador, com o fundador, Dom Afonso Henriques, dá os tais 17, mas que depois iríamos viver um momento que se chamava de interregno,
E só mais tarde, num futuro longínquo, que nós não sabemos qual é, nem qual é a hora, por isso é que Fernando Pessoa dizia sempre é hora. Ele, para estar a dizer é hora, leva-nos a crer que a partir do momento em que nós queiramos que a hora seja, ela será. Voltaríamos a essa glória primeira, essa glória original de Portugal, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. O que é que tu, no teu entender, com toda a experiência que tens e essa abordagem mais holística, tu achas que é necessário que este povo que fala a língua portuguesa, mais do que Portugal, a língua portuguesa, qual é o caminho que tem que ser trilhado para que isto que nós vamos sentir internamente venha cá para fora do ponto de vista externo? O caminho da ação. Estamos a falar de Dom Afonso Henriques. Não precisamos de ir para tão longe. Apesar que vocês têm... Eu ouço o podcast da Soberana e vocês têm professores, não é? E aqui matéria extraordinária. Eu próprio tenho acesso a muita coisa aqui em Portugal, documentos que não são, de alguma forma, públicos. E, portanto, nós temos tudo na história. É preciso reunir esses dados, assumi-los, mas mais do que isso... Reinterpretá-los, se calhar. Também, porque nem tudo o que está escrito é verdade, porque me mostraram-me, porque nós às vezes somos forçados a escrever documentos. E antigamente fazia-se isso. Olha a história do Cristóvão Colombo, não é? O nosso Cristóvão Colombo. Hoje em dia já se sabe que é português, mas... Quantos documentos estão na história que tiveram que escrever para desviar? Claro. São muitos, e são documentos oficiais. Porque há muitos obstáculos ao quinto Mas como é que império. sabes depois a verdade? Só o espírito. Porque na matéria está a enganar. Vais ler um documento, como estamos aqui a ler esta chávena aqui, mas estas palavras já tiveram uma intenção. Só no mundo do invisível e no espírito é que sabe a intenção porque foi feito. Como é que tu vais ter discernimento? A nossa história tem muita coisa disso. Não só de português, em todo o lado da humanidade, não é? Nós tínhamos muito que falar. Muito. Mas uma coisa que realmente tem que ser dito. É preciso agir. É preciso... A história está no passado. E todos nós sabemos que temos que fazer agora no presente. Como tu dizes muito bem, é hora. É hora, é tempo. Não estamos preparados. Como dizem os meus amigos americanos, bullshit. Estamos. Nunca ninguém está preparado para tudo. Exatamente. E digo isso porque eu sou uma mulher que tem muitas ocasiões que eu não estou preparada. Alguns dos nossos melhores reis, ou seja, que fizeram coisas mais fantásticas para Portugal, não tinham muita idade e fizeram a obra que fizeram em poucos anos. Portanto, quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa, há de haver sempre uma ajuda, seja material, seja espiritual. Se formos a ver, João, nós estamos na época que num telefonema é a conexão. Exato. É a conexão. Num telefonema fazemos... Olha assim, gente, olha, tem aqui este projeto, tem isto, tem aquilo, olha, tem esta pessoa, olha, tu não... Olha. Caramba! Nós já vivemos noutra dimensão, já não é a terceira. Aliás, e estamos imersos nela todos os dias. Não é? Que o nosso país tem nós somos um povo pacífico, não é? Nós temos essa bandeira da paz connosco. Porque nós temos isso no nosso ADN. Não porque somos melhor do que ninguém. Não. Todos os países têm as suas missões, as suas particularidades, como o ser humano tem. Okay? Não há dois seres humanos iguais, não há dois países. Mas nós portugueses, somos portugueses, vivemos aqui, recebemos energia da nossa mãe terra e temos que honrar aquilo que recebemos e não ter medo. E unificar as forças todas. Nós abrimos as rotas. Para quê? Eu como lançador de mundos, não é? Para quê? Só porque abrimos? Nós primeiro unimos pela água e agora vamos ter que unir pelo ar.
Mas mesmo assim continuamos ligados à água. Portugal não se safa da água. Mesmo que vamos pelo ar, continua a ter um papel fundamental ligado ao elemento água, porque é característica da nossa terra. Eu diria, Ângela, nós vamos ter que fazer um segundo podcast, porque há muita coisa aí que eu compreendo perfeitamente bem, que não queiras divulgar, se calhar não é o momento certo, mas se calhar tem que haver as pessoas têm que perceber, porque a maioria vai fazer distorcer. Claro, eu compreendo. Neste momento estão pessoas a tentar descobrir com a inteligência artificial o que é que a minha língua, salvo seja, não é? Da Lusaguã, querem saber o que é que está codificado. Não adianta. Porque não é para ser sentida. Enquanto as pessoas quiserem pôr a cabeça à frente, nós temos que alinhar a cabeça ao coração. Trazer o espírito para a matéria. Fala-se muito nisso, não é? Deixa-me fazer-te uma pergunta. Diz. Há pouco estávamos a falar sobre este ADN, esta força que existe desde o princípio de Portugal. Nós sabemos que é um país diferente. Todos nós sabemos isso, não é? Sabemos isso internamente. Não é melhor nem pior, mas é completamente diferente dos outros países. E sabes já para porquê? não dizer... Porque a mãe criadora pôs cá suas garras. Toda a gente fala no pai. E a mãe criadora? Onde é que está o trono dela? Este tempo acabou. Deus Pai, Deus a Mãe. As terras lusitanas são consagradas a Deus a Mãe desde o início do início. E, portanto, essa é a minha missão, de pôr essa verdade em cima da mesa. Como estamos aqui, estás a ver? Uma mulher, um homem. E nós temos falado várias vezes sobre isso. Temos uma mesa, cada um, estás a ver? Não nos atropelamos, pois não? Cada um tem o seu microfone. Estamos a comunicar. Sem isso não existe Quinto Império. Exatamente. Sem isso não existe Quinto E Império. o Quinto Império tem que ter a Deusa Mãe Criadora e o Deus Pai Criador. Eu, se me permites fazer uma analogia com uma pilha, não é? A pilha tem um polo positivo e um negativo. Sem isso não há energia. Não, eu fui obrigada a ir pela eletrotecnia. Ao 7º ano, eu sou de uma geração que havia muitos estudantes. E não conseguiram fazer as turmas ou dizer, olha, esta menina aqui vamos para a eletrotecnia. E eu, eletrotecnia? Não é? Mas já na altura, já estava a percorrer para entender a energia, não é? Hoje acho piada essa... Ângela, na tradição espiritual portuguesa existem aqueles que, como Camões dizia, se vão da lei da morte libertando e que nos estão também a ajudar nestes planos invisíveis e que nos podem inspirar e que nos podem mostrar também o caminho. No teu entender, e diria que vamos terminar aqui com este repto, o que é que no teu entender é necessário, ou primeiro, o que é no teu entender o Quinto Império, passando por Portugal? É uma nova forma de estar na vida. É resgatar a verdade do nosso país, que está na nossa língua. Eu repito, não se esqueçam que eu tive muita dificuldade em aprender português. Eu rejeitei Portugal durante muitos anos e por isso não foi fácil para mim dizer essas palavras hoje, não é? Tive que passar um percurso de entendimento muito grande e nós temos que mudar as coisas em todo o lado, desde o governo, tudo. Mas temos que começar cada um por aquilo que alcançamos, não é? Por aquilo que alcançamos, temos que mexer, temos que mudar, temos que fundir, encontrar os pontos de união e não de separação e perceber que somos um país especial, que tem um grande trabalho, que não somos mais do que ninguém, mas que temos muita luz. Nós somos um portal de luz. Esta é uma boa forma de terminarmos o nosso podcast de hoje. Um portal
de luz. Portugal é um portal de luz. Sabes, eu estou a olhar para ti e estou a ver atrás o símbolo da soberana, onde nós temos uma rosa, onde no centro da rosa está uma cruz que tem luz, e portanto este Quinto Império é também quando esta rosa que é Portugal se transformar numa rosa de fogo, porque é disso que se trata. Eu avisei-vos que hoje era um podcast diferente. Avisaste. Ângela, muito obrigado pela tua luz. Obrigada, muito obrigado pela tua por teres-me luz. recebido e pela tua luz também. Muito obrigado. Já sabe, se gosta deste tipo de podcasts e de vodcasts, uma vez que nós estamos em podcast no Spotify e em vários meios também, subscreva, coloque o seu like e faça também sugestões sobre temáticas, e não se esqueça, Portugal vale a pena e por isso é hora. É hora. Obrigado, Ângela, mais uma vez. Obrigada.